Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio, ingressando aí no seu oitavo ano ininterruptamente no ar pela AltV, a TV da internet. E nesta edição do Agropapo, neste nosso arranque aí, 2023, nós vamos tratar aí sobre o uso cada vez maior aí de ferramentas digitais aí na agricultura. Não é algo novo, obviamente, teve todo um boom no agro brasileiro aí com o uso da tecnologia da informação aplicada no campo, mas sempre temos novidades e vamos trazer nesta edição do Agropapo aí uma grande novidade da Earth Daily Agro, mas quem vai poder falar com propriedade sobre este assunto são as duas executivas aí que estão capitaneando a empresa, a Flávia Pacheco e a Paloma Borges. Meninas, satisfação contar com vocês no Agropapo. Obrigada, Ronaldo. É um prazer também estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Me apresentando um pouquinho, eu sou a Paloma Borges, eu sou formada em gestão comercial, eu trabalho aqui na Earth Daily, identificando as necessidades do mercado e cruzando isso com as necessidades dos nossos clientes mesmo, né? Então, o foco é conseguir entregar para eles sempre a melhor ferramenta e a melhor forma para eles utilizarem isso. Então, estar por dentro desses assuntos é de extrema importância. Por favor, Flávia. Obrigada, Ronaldo. Como a Paloma disse, é um prazer para a gente estar aqui, né? Contar um pouquinho de como é nosso dia a dia, como que a gente consegue inserir todas essas tecnologias, né? Todos esses avanços dentro da cadeia do agro, né? Eu sou formada em gestão ambiental, fiz pós-graduação em sensoriamento remoto e trabalho com essas cadeias, né? Fazendo monitoramento mais especificamente de riscos socioambientais, que é um tema que hoje em dia não tem como fechar os olhos, né? Então, é um tema muito importante, muito necessário, e que os diferentes atores dentro dessa cadeia, né, precisam pensar sobre ele e inserir dentro das ações da empresa. Muito bem, vocês já até anteciparam aí minha próxima pergunta, que era justamente, eu sempre gosto no início das entrevistas que os entrevistados contem rapidamente um pouquinho o perfil deles, para a gente poder ficar na mesma página, suscita até gancho para a gente continuar na entrevista, às vezes surge uma coisa bem bacana e tudo, e eu queria que vocês pudessem falar agora justamente, dar um brevíssimo perfil, vocês já falaram também, en passant assim, mas da Earth Daily Agro, o que a empresa está entregando aí em termos aí de soluções aí de tecnologia da informação para a agricultura brasileira. Perfeito. A Earth Daily Agro, a gente está no mercado há mais de 30 anos, no mercado mundial, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma atuação há mais de 10 anos. A gente atua com sensoriamento remoto, através das imagens de satélite. A gente está com um projeto novo que ele iniciou agora em 2016, agora não, né? Em 2016, ele iniciou, que é a nossa constelação. Então, a gente vai lançar aí no próximo ano a própria constelação, a primeira, na verdade, voltada exclusivamente para o agro. Então, são 10 satélites que serão lançados, e isso vai agregar muito na quantidade e níveis de informações e de dados que a gente vai conseguir entregar aos nossos clientes e futuros clientes, né? Então, hoje o nosso foco, além das ferramentas já consolidadas que a gente tem, que a gente trabalha bastante, com as boas práticas do mundo inteiro, né? Porque a gente atua em todos os continentes, e a gente tem uma equipe bem entrosada nisso, a gente sempre faz essa troca para a gente conseguir sempre agregar mais valor. Então, a gente vai conseguir, através agora dessa próxima constelação, dessa constelação que vai ser lançada no próximo ano, a fazer isso de uma forma muito mais robusta do que a gente já vem fazendo há alguns anos. Bacana. Flávia, você abriu justamente a tua fala falando da questão aí das ameaças barras riscos ambientais. Eu queria que você pudesse explicar um pouco, contextualizar um pouco justamente o porquê de fazer a identificação, a medição de um risco ambiental de uma propriedade rural, de um negócio agrícola, o porquê disso é importante para a continuidade do negócio hoje em dia e como é que a Earth Daily Agro faz esse tipo de medição. Bom, Ronaldo, os riscos ambientais, quando a gente fala de riscos ambientais, riscos socioambientais, a gente está falando de um mundo muito complexo, né? Então, quando a gente coloca esse tema dentro do agro, a gente tem uma série de questões que precisam ser analisadas, monitoradas, e decisões são tomadas a partir disso. No caso da nossa atuação, o agro é
uma cadeia muito extensa. Então, é uma cadeia que envolve muitas pessoas, muitas empresas, muitos produtores. E essas empresas são responsáveis pelos fornecedores com quem elas fazem relações. Então, por mais que ela vai ter fornecedores diretos e indiretos, mas são responsabilidade da empresa. E fazer negócio com os fornecedores é uma decisão. Então, a partir do momento que você escolhe um fornecedor, né, você escolhe colocar aquela pessoa dentro da sua cadeia, você está assumindo que as atividades feitas por ele também vão estar incluídas dentro do seu produto. Então, quando você faz esse monitoramento de riscos, você está ciente de quais são os riscos envolvidos e quais riscos você quer assumir. Então, dentro dos riscos socioambientais, a gente vai checar uma série de itens. Então, a gente vai olhar a questão do desmatamento. A questão do desmatamento é uma questão que é bastante discutida. Então, quando a gente fala da questão ambiental, é o primeiro tema que vem à mente, né? Mas a gente também vai olhar muitos outros critérios. Então, a gente vai ver a questão se a fazenda tem sobreposição com sítios arqueológicos, se ela está dentro de uma unidade de conservação, por exemplo, se ela tem embargo, seja do IBAMA, do ICMBio. Então, a gente vai tirar essa fotografia, né? Vai ter essa fotografia da fazenda para entender se ela está em dia, se ela está regular com as leis ambientais, mas também com o que o mercado exige dentro do setor. Então, aqui a gente não está falando só desse aparato, né, de leis e regulamentos, a gente está falando também do posicionamento do mercado. Então, a gente tem muitas empresas do agro que têm acordos públicos assinados. Então, elas são signatárias e respeitam uma série de exigências. E aí, esses acordos públicos, por mais que não sejam lei, né, não tenham esse efeito de lei, ele envolve esse aparato jurídico, tem termo de ajuste de conduta com o Ministério Público Federal. Então, uma vez que a gente tem esse monitoramento de todos os riscos, do que está acontecendo e também do passado, a gente consegue ver o histórico, né, daquela fazenda, daquela propriedade, a gente consegue trazer essa transparência para a cadeia. Então, a gente traz a transparência, tem uma visão da carteira, quais são os riscos associados, e aí, a partir disso, a empresa vai tomar essa decisão, né, que seja uma decisão mais assertiva e que vá trazer benefícios, sempre se preocupando, né, com a questão ambiental, sociedade e governança. E ser conhecedora justamente dessas questões dos riscos socioambientais, enfim, estabelecer um compliance nessa temática é fundamental, por exemplo, até para uma questão de acesso a recursos, a financiamento, a crédito, né? Ronaldo, você... E essa questão justamente da identificação dos riscos socioambientais tem aí uma ligação muito forte justamente para o acesso ao crédito, a financiamento, a recursos para uma propriedade rural, por exemplo, né? Exatamente. Quando a gente fala em relação ao crédito, um produtor que está irregular, ele vai ter várias restrições, né, de acesso a esse crédito. E é justamente pela questão de não fomentar uma cadeia que seja uma cadeia que não se preocupa e não está em dia com as leis e com todo esse arcabouço, né, que a gente tem para a área ambiental. Acho que a Paloma até pode comentar um pouquinho mais, assim, o específico do crédito, mas, no geral, é em relação às restrições. Então, uma empresa fazer negociação com um produtor que tem restrições vai ter problema, pode não ser agora, mas certamente no futuro. Exatamente, e focando especificamente no crédito, né? Então, a gente tem empresas como bancos, algumas empresas que fornecem o crédito diretamente ao produtor, como revendas, por exemplo, também, que atuam nessa parte. O principal ponto que deve ser observado é que evita você entregar dinheiro às áreas de risco que possuem grandes chances de você não ter um retorno em caixa. Então, é uma entrega que agrega, uma ferramenta, na verdade, que agrega muito também quando uma empresa vai fazer uma expansão. Porque geralmente as empresas elas estão ali nos seus territórios, elas já conhecem aquelas áreas, elas conhecem aqueles produtores, então muitas não têm a prática de utilizar essas ferramentas. Já conheço, é uma coisa mais de boca. Agora, quando a gente fala dessas empresas que elas estão buscando uma expansão, elas estão entrando nessa parte do crédito que antes não forneciam e agora passam a fornecer, é uma ferramenta extremamente rica, porque ela vai ajudar você a não fomentar produtores em áreas irregulares, que cai nisso do que a Flávia acabou de falar. Então, assim, a gente permite, né, as ferramentas, elas permitem você criar uma infraestrutura de segurança com base no que é relevante ao produto da sua empresa. Então, a gente sabe aí de vários tipos de fornecimento de crédito, com várias garantias inclusas,
e aí a gente consegue estabelecer relatórios de acordo com a necessidade daquela empresa, né? Para também a empresa não precisar ficar com milhões de informações sem saber lidar com aquilo. O nosso papel também, e eu acho que da maioria das empresas que atuam dessa forma, é direcionar o necessário para entregar essa qualidade na hora de você aceitar ou não fornecer o crédito a um determinado produtor de alguma determinada área, enfim. Sim, perfeito. Acaba sendo uma tecnologia útil tanto para quem produz, enfim, quer, vamos dizer assim, mostrar que está se adequado corretamente do ponto de vista socioambiental, como também para todo o entorno aí de serviços que são dedicados aos produtores, justamente para entender, esse produtor aqui tem aí um controle socioambiental mais interessante, mais positivo do que aquele outro, faz mais sentido a empresa estar investindo ou estar trabalhando com esse daí. Agora, Exato. né? Agora, jogando uma lupa rápida assim, ainda para o produtor, é um tipo de tecnologia que pode ser acessível para um pequeno produtor, por exemplo, ou ainda não há escala para isso? Essa tecnologia é uma tecnologia bastante democrática nesse sentido. Então, ela vai trazer informações muito interessantes, informações úteis para o planejamento do produtor, e isso pode ser escalado até o nível de uma empresa que trabalha com produtores em todas as regiões do Brasil. Então, para o nível de produtor mesmo, tem a questão assim que com esse tipo de informação ele vai conseguir fazer um planejamento, fazer uma organização e aplicar dentro da sua propriedade, né? Toda essa questão de quais são as leis que são válidas, porque você muda de bioma, tem leis específicas para os biomas, o próprio Código Florestal, né? Ele tem várias adaptações para cada um dos biomas, então ele vai conseguir aplicar todas essas questões que são para o local onde ele está inserido. Então, você consegue buscar, se for um produtor, né, que tem alguma pendência, ele vai conseguir buscar a regularização no órgão competente, seja órgão municipal, estadual, federal, e aí escalando isso para empresas que trabalham com o Brasil todo, a gente vai conseguir ter essa fotografia do que está acontecendo, onde estão os maiores riscos, e, mais uma vez, a questão para os produtores, né, da restrição, assim, não é meramente uma questão de tirar aquele produtor da cadeia, né? Mas esperar que aquele produtor consiga buscar essa regularização. Então, hoje em dia, existem diversos mecanismos para que essa regularização aconteça. Existem também iniciativas privadas, né, de parceria para que esse produtor consiga fazer sua regularização. E dentro do CAR, por exemplo, né, 51% dos imóveis cadastrados pediram adesão ao programa de regularização. Então, o que a gente faz no monitoramento é entender o que está acontecendo. E aí, a partir desse entendimento, só a partir desse entendimento, é possível planejar o futuro. Então, acho que no sentido do produtor é mais do planejamento e organização mesmo. E depois, o sensoramento remoto, né, é um mundo, assim, muito fascinante, que eu particularmente sou apaixonada, mas com sensoramento remoto a gente consegue ver tudo, consegue ver o histórico, consegue ver o que está acontecendo no momento presente e consegue ver isso numa escala muito ampla. Muito bacana. E como é que é o modelo de acesso à tecnologia de vocês? Por área, por hectare, por tempo? É uma mensalidade? É um pacote? Como é que é isso? Bom, depende como a Do gente diz, perfil, né? é o gosto do cliente, Uhum. exatamente, depende do perfil. Então, a gente hoje consegue entregar as nossas ferramentas por diversos caminhos, seja através de APIs, de dashboards, relatórios. A gente tem uma plataforma nossa também, que a gente libera esse acesso, e aí tem ali várias informações e ferramentas dessas que a gente comentou hoje, né? Então, acaba sendo muito a critério do cliente, o que o cliente precisa. A gente trabalha de uma forma bem personalizada nesse critério. Muito bem, meninas. Já um grande bordão, chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero agradecer a Uhum. participação uma vez mais de vocês aqui no nosso programa e deixar o espaço aberto para vocês deixarem os seus respectivos contatos institucionais, individuais ou institucionais diretos da Herf Daily Agro, por favor. Obrigada, Ronaldo. Obrigada pelo espaço. Eu indico a seguirem a gente na nossa página do LinkedIn. Lá a gente posta diversas matérias também, artigos sobre assuntos relevantes relacionados
né, ao agro e também as nossas ferramentas, como elas se interagem entre esses assuntos. Então, ali também a gente pode encontrar comigo, pode encontrar com a Flávia ali, vira e mexe, a gente está também na nossa página. Muito bem. Sim, muito obrigada pelo espaço e por trazer esse tema, né, aqui para o seu canal. A nossa página no LinkedIn é uma página que a gente está colocando bastante conteúdo e a gente está trazendo bastante novidades, principalmente pensando na nossa constelação, né? Então, como a Paloma falou, é uma constelação que é pensada para o agro. Então, essa constelação, ela basicamente captura dados sobre a superfície terrestre, olhando especificamente para o agro mesmo, e aí a gente converte isso em novas informações. Então, lá na página, a gente está sempre publicando o que está acontecendo e trazendo esses temas, então quem se interessa, lá é um lugar legal de estar acompanhando. Muito bem. Uma vez mais agradecemos e, dado o recado, assim encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da AltV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.